Processo seriado UFRA 2018, segunda etapa. O índice de massa corporal, IMC, é uma das medidas comumente usadas para avaliar as condições físicas das pessoas. É definido como sendo a razão entre o peso em quilograma e o quadrado da altura em metro. Então, IMC é o peso dividido pela altura elevado ao quadrado. O esboço dos gráficos que representa o IMC, quando se considera a altura constante e quando se considera o peso constante, são respectivamente dados por. Então temos aqui algumas alternativas para saber como que vai relacionar o peso, a altura e o IMC. Tá? Mas a gente vai fazer a altura sendo uma constante e depois a gente vai considerar o peso sendo uma constante. Vamos começar aqui com a altura. Se essa altura for constante, o IMC ele é calculado da seguinte maneira. É o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Vamos imaginar que a altura de uma certa pessoa é de 1,5 metro. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 1,5 vezes 1,5, 2,25 metros quadrados, que é a altura vezes a altura. O que importa para a gente é que ela é constante. Vamos colocar aqui o 2,25. Bom, mas se a gente pensar o seguinte, à medida que eu vou aumentando o peso, como a divisão ela é constante, tá? Porque o divisor não vai mudar, o IMC também vai aumentar. Então, à medida que eu vou aumentando o peso, o IMC vai aumentando. Então, à medida que o peso vai aumentando, o IMC também vai aumentando. Então, pode ser a letra A, assim como pode ser a letra C. Já a letra B não pode ser, né? Porque à medida que o peso vai aumentando, o IMC está diminuindo. Então, a gente vai descartar a letra B. E a letra D, à medida que o peso está aumentando, o IMC está diminuindo. Então, só nessa interpretação, né, de quanto maior o peso, maior o IMC, a gente já vai descartar a letra B e vamos descartar a letra D. Só para a gente ter uma ideia. Se o peso, se ele fosse 45 dividido por 2,25, só para você ver que está aumentando mesmo, tá? Então, se o peso aqui, por exemplo, fosse 45 dividido por 2,25, o meu IMC ele daria 20. Já se eu aumentasse esse peso de 45 para 54, por exemplo, e na hora que eu for dividir por 2,25, o IMC ele vai dar 24. Então, à medida que eu estou aumentando aqui o peso de 45 para 54, o IMC está aumentando de 20 para 24. Então, de fato, aqui aumenta o peso, diminui o IMC. A gente pode descartar, então, a letra B. E aqui também, né? Aumenta o peso, está baixando o IMC. A gente também pode descartar a letra D. Vamos ficar com A e a letra B. Então, vamos analisar agora aqui a letra A e a letra B. Vamos abrir um espaço aqui. Então, vamos pensar assim agora. O IMC é o peso, né? Que agora ele vai ser constante. Então, qual é o peso de uma pessoa? Sei lá, 80 quilogramas. Vamos imaginar que o peso de uma pessoa seja 80 quilogramas. Então, vai ficar assim, 80 dividido pela altura elevado ao quadrado. Bom, o que vai acontecer agora? À medida que a gente for aumentando a altura de uma pessoa, o divisor vai ficando maior. Então, à medida que eu vou aumentando a altura, o resultado da divisão vai ficando menor. Certo? Por exemplo, esquece que é a altura aqui, mas se fosse 80 dividido por 10, 80 por 10 daria 8. Se eu fizer 80 por 20, vai diminuir para 4. Se eu fizesse 80 por 40, ia diminuir para 2. Se eu fizesse 80 por 80, ia diminuir para 1. Então, à medida que a gente aumenta a altura, o IMC ele diminui. E é o que acontece aqui nessas duas, né? À medida que a gente está aumentando a altura, o IMC está diminuindo. À medida que a gente está aumentando a altura, o IMC também está diminuindo. A questão é, vai ser linear ou vai ser exponencial? E nesse caso, ele vai ser exponencial por causa do nosso expoente 2. A altura está elevado ao quadrado. Então, aqui seria uma relação exponencial pelo fato de ter o elevado ao quadrado. Então, a gente ficou a alternativa letra A.